pra você, eles ficaram juntos ou deu tudo errado? Então, pra quem leu a fanfic, sabe que tem um fator meio de psicopatia, de obsessão com a Selena Gomez. E vou gravando. Errou! Oi, pessoal de casa. Hoje eu tô aqui com a Erika Matias, a menina que escreveu a maior história de amor do Brasil. A história de amor o quê? Entre Faustão e Selena Gomez. E aí, Erika, tudo bom? Tudo bem, Júlia? Obrigada por me receber no seu canal. E você, como é que você tá? Tô bem sim, vivendo, né, nessa pandemia, vamos tentando. Bom, primeira pergunta que eu tenho que fazer sobre a fanfic não tem como ser outra, né? De onde veio a ideia? Então, como muitas ideias loucas, foi uma coisa que eu pensei aleatoriamente. Só que nesse contexto, eu estava na escola, lá em 2014, e eu era muito fanfiqueira. Eu lia muito fanfic de One Direction, enfim, minhas amigas eram fãs. E eu tive essa ideia de unir uma coisa que eu gostava muito, que eram fanfics, com algo que era uma característica minha, uma aptidão, que é a escrita. Então, na época, tudo fez muito sentido para mim. E eu quis mesmo fazer algo pensando em ser inovador, que no caso seria juntar um ícone brasileiro, que para mim é o Fausto Silva, e uma cantora reconhecida internacionalmente, que é a Selena Gomez. E aí eu juntei esses elementos e fiz uma comédia que deu certo, né? Você esperava que tivesse essa repercussão toda ou foi assim, sem pensar nisso, fez por fazer? Eu fiz porque era divertido. Eu queria inovar, mas num âmbito mais de diversão, explorar a criatividade. E quando eu vi que estourou lá para 2016, né? Foi uma surpresa, porque eu achava que não sairia ali do meu nichozinho daquele site do Social Spirit, que era onde as pessoas criavam fanfic, enfim. E apesar de ter divulgado muito lá para 2014 e também em 2016, eu não imaginaria que ganharia uma proporção tão grande. Eu só percebi quando as grandes páginas começaram a repostar. Só que ao mesmo tempo que elas repostavam, era sempre sobre a história, nunca sobre mim. Até porque eu acho que na época não tinha alguma coisa para falar sobre, né? Como é que você se sentiu, né, na época que estourou e como você se sente hoje que pessoas como Felipe Neto, Ted e até o filho do Faustão já falaram sobre isso? Como você se sente? Então, é um sentimento meio doido. É um sentimento de realização por ter feito algo de impacto que as pessoas até hoje comentam e acham engraçado. E também é aquele sentimento de não ter tido reconhecimento que eu tive o potencial de ter. E hoje eu tenho minhas dúvidas se eu ainda tenho. Só que é bom no geral. Eu fiquei abismada que eu consegui atingir um público tão inesperado, principalmente o filho do Faustão e o próprio Faustão, que mencionou ao vivo, mandou um beijo para Selena Gomez. Eu fiquei extasiada vendo. Atenção, agora aqui na Dança dos Famosos, retrospectiva, especialmente pra galera do Twitter, as Faustanetes, é mole? A Selena Gomez. Para você, essa questão de não ser reconhecida, assim, tem uma obra muito famosa, mas a pessoa, Erika Matias, não é conhecida. Para você, isso é bom, ruim ou é indiferente? Então, para mim tem prós e contras. Os prós são não ser associada com coisas que muitas pessoas não veem como comédia, mas veem tipo assim, nossa, ela realmente escreveu isso sério, então ela deve ser uma pessoa que tem distúrbios, ou uma pessoa meio, né? Não sei o que as pessoas pensam. E eu não sei como é que seria conhecer alguém sendo a primeira impressão daquela pessoa sobre mim a fanfic. Então, para mim, é meio positivo ser uma página em branco para cada pessoa que eu conheço. E os contras, né? Seria a falta de reconhecimento no quesito de oportunidades. Eu sou uma entusiasta na escrita, eu tenho sonhos de escrever livros, best-sellers e outras fanfics, enfim. Então, eu acredito que isso poderia ter me dado e ainda pode me dar oportunidades nesses nichos de criatividade, de escrita e tudo que envolve essa literatura moderna, que é uma forma de literatura, né?
Como é que é quando você conta pra alguém que foi você que começou essa história toda? Então, dependendo da pessoa, a reação pode ser desde um risinho até uma coisa super extravagante. Tipo, eu já contei pra uma menina da minha sala que tava lendo a fanfic e ela estava chorando de rir. E eu contei que era eu, ela ficou sem acreditar, ficou sem ar, ficou tipo, o que é isso? Não sei o que se passou pela cabeça dela, mas eu queria, tipo, criar um buraco no chão e enterrar minha cabeça, mas no final fiquei feliz. E geralmente é uma reação de surpresa, de alegria, tipo, como assim é você? Eu tô conhecendo alguém famoso, sabe? Mas sendo que eu não tenho essa fama. Quem tem a fama é minha obra, mas é algo que me deixa orgulhosa de ter feito algo bom. E seus pais, eles têm noção disso que você criou ou são meio alheios a isso? Então, eu acho que eles sabem mais ou menos, sabe? Porque conforme as coisas foram acontecendo, tipo, o Faustão disse ao vivo, as pessoas compartilharam muito na internet, principalmente depois que o Não Salvo fez uma publicação sobre isso e outras páginas grandes também começaram nesse hype em 2016. E aí eu comecei a conversar com os meus pais sobre. Só que a fanfic em si, ela tem alguns capítulos e muitos deles têm coisas que são, assim, inapropriadas para uma pessoa da idade que eu tinha de escrever. Então, eu fiquei com receio de dizer para os meus pais lerem, só que eles sabem o que é sobre, né? Agora, se eles pararam para ler escondido de mim, eu não faço ideia. Eles ficam felizes por mim, eles acham que eu também deveria ter mais reconhecimento e investir em outras obras. Sim. Em outros projetos, enfim. Mas você pretende escrever profissionalmente ou até escrever outros fanfics? Você tinha começado de Priel, mas aí você, não sei se chegou a terminar, ficou meio assim no segundo capítulo. Isso aí a gente enterra, finge que não aconteceu. Mas escrever profissionalmente, você tem essa vontade? Porque você escreve muito bem, né? Então, agora eu tô no auge dos meus 18 anos. Quando eu escrevia do Faustão e da Selena, eu tinha pouca idade ainda. Não que eu seja velha, né? Mas, enfim. Agora eu tô numa outra vibe, numa outra coisa da minha vida que eu quero me aperfeiçoar profissionalmente, eu quero entrar no mercado de trabalho, eu quero fazer faculdade. Eu, inclusive, vou cursar letras. E eu quero uma coisa mais séria. Só que, ao mesmo tempo, eu não preciso abandonar algo para iniciar outra coisa. Eu posso juntar os dois, uma mescla bem interessante. Eu acho que essa coisa da comédia, ela tá em mim, em muitos segmentos que eu me proponho a fazer. E principalmente na escrita, né? Eu só fico pensando que talvez o meu conteúdo, por eu ter uma outra cabeça atualmente, não ter uma cabeça de uma pessoa de 13, 12 anos, 14, seja um conteúdo diferenciado, mas não por isso a qualidade vai cair ou subir. É só uma coisa diferente. E como você se sente quando você relê assim a fanfic? Porque já tem 6 anos, né? Então eu acredito que você tenha lido mais de uma vez durante esses anos. Tempo. E como é que você se sente quando você relê? Eu me sinto um peixinho fora d'água, porque às vezes não parece que foi eu que escrevi. Então, quando eu tô lendo, eu tenho uma reação muito parecida com o público. Eu dou risada, eu leio, e aí eu lembro aonde eu estava quando eu escrevi. Tipo, eu escrevi geralmente no computador, mas eu também, principalmente nos capítulos de 2016, né, que os capítulos têm um espaçamento de tempo bem grande. Eu escrevia na van indo para a escola, eu escrevia no bloco de notas. Eu lembro dessas cenas e dos meus pensamentos enquanto eu escrevia. Eu começo a rir muito, porque eu acho meio surreal. E é muito, entendeu? É muito empacotado num textinho. Mas o que você pensava quando você escrevia? Como você se sentia escrevendo? Eu me sentia uma pessoa meio doida, né? Eu sentia que eu precisava fazer algo diferente, uma coisa chamativa. Eu pegava as características mais clichês dessas que você vê com Justin Bieber, com One Direction e afins, e quis botar no Faustão. Eu quis fazer uma coisa totalmente dramática, uma coisa meio surreal mesmo, que é todo o contexto da fanfic e que não tenha muita coerência. É assim, a síntese da comédia para mim foi aquilo. Foi muito engraçado o processo de escrever, de pensar e de publicar, e principalmente divulgar, porque eu conseguia ver na reação das pessoas que
aquilo ali não foi só um fruto da minha cabeça, foi uma ideia que realmente eu pude colher. Então, todo o processo foi muito engraçado, foi muito interessante. Às vezes eu nem sei o que eu estava pensando, eu só fiz. E é um instinto que eu tento levar comigo até hoje para coisas que eu acho que vão ser produtivas e vão ser construtivas. E você tem algum capítulo favorito da fanfic do Faustão e da Selena? Cara, uma curiosidade aqui. O primeiro capítulo era para ser um capítulo único, na verdade. Ela tem vários capítulos. Mas com a repercussão que teve na época que eu lancei, as pessoas começaram a pedir mais. Aí eu pensei, pô, eu vou desenvolver então uma história. E então eu tive que desdobrar a minha criatividade, porque era feito para ser aquilo ali, o impacto inicial. Então tenho muito carinho pelo primeiro capítulo. E ao decorrer da FIC, você vê muitas coisas que não se encaixam muito ou não fazem sentido, não tem coerência. Mas isso também é um elemento que dá a comédia. Tipo, como assim ela veio de Londres e aconteceu isso, e ela entrou no Projac, e ela que tentou se matar. Então, são todos esses elementos que dão aquele pá. E aí, isso que torna tudo mais interessante. A não coerência da história também. Uma pergunta que acho que devem fazer muito é: o que você faria se você conhecesse o Faustão? Sim, fazem bastante. E eu não sei o que eu faria de verdade, porque o Faustão é aquilo, ele é a fonte de inspiração. E para conhecer ele, sabendo que ele leu a fanfic, eu não sei se ele leu, mas se eu conhecesse ele, eu ia presumir que ele leu. Eu ia ficar com muita vergonha, gente. Eu ia ficar tipo. Mas também seria uma honra. Eu ficaria muito validada sentimentalmente por isso. E não sei, seria uma experiência única, só vivendo para saber mesmo como eu me sentiria. E a Selena Gomez, você contaria para ela o que você fez ou deixaria quieto? Eu já pensei nisso, eu juro. Eu não sei qual seria a reação dela quando eu contasse, né? E eu imagino se ela já viu algum fã brasileiro marcando ela em alguma postagem, o que ela pensou, por que eu tô sendo associada com esse cara, esse apresentador? Então, assim, eu poderia contar pra ela, assim, caso esse encontro acontecesse. Eu ia ficar meio sem reação, né? E por meio, entendo-se, muito sem reação. E tentaria fluir da melhor forma. Acho que esse seria o nosso encontro. E, de novo, só vivendo pra saber minha reação mesmo. Muito inesperado. Bom, a fanfic, ela termina em aberto, né? Mas, pra você, Faustão e a Selena Gomez ficaram juntos ou deu tudo errado? Olha, no meu coração, eles ficaram juntos, sim. Mas a nível de literatura, a nível de história mesmo, é uma coisa em aberto de verdade. Tipo, Capitu e Bentinho, traiu ou não traiu, eles estão juntos ou não estão juntos. E cabe ao público decidir, cabe à população e ao indivíduo que leu aquilo tirar essa própria conclusão e deixar a imaginação fluir. Até porque a proposta dessa fanfic é sair da caixinha. É um estímulo da minha imaginação atingindo as pessoas, fazendo-elas pensarem em coisas que elas nunca pensaram. É claro que tudo começou como uma grande brincadeira, uma bobajada que eu fiz lá na escola, mas se a gente for pensar um pouco além, ela tem esse efeito. As coisas diferentes causam impacto nas pessoas. Eu acho que por isso que é tão especial para mim e causa essa reação no público. E ela é muito bem escrita também, apesar de você ter 13 anos na época, ela é muito bem escrita. Assim, é difícil dizer que foi uma criança de 13 anos que escreveu aquilo, porque ela é realmente incrível. Sim, ai, que honra, obrigada. Bom, é verdade, modéstia à parte. E eu tento não ligar para alguns erros de português que ela teve, até porque eu era bem novinha. Eu penso mais na parte criativa, na parte do enredo, a construção das frases, dos pensamentos. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Eu tenho certeza que essa fanfic, tipo, abriu o meu caminho para o que eu quero ser hoje. Que é uma escritora, é uma docente, é uma tradutora. Essa carreira de letras, acho que foi uma coisa que eu pude enxergar e que me foi proporcionada pela fanfic. Então, assim, se eu parar para pensar no impacto que teve na minha vida, foi muito grande. E é uma coisa que eu não esperava. Então, assim,
se for para dar algum conselho, alguma coisa de moral para quem está assistindo, pega essa ideia louca que você teve e faz alguma coisa com ela, porque pode ter algum resultado. Talvez não seja aquele que você esteja esperando, mas pode ser muito melhor. Então, assim, dica para quem está vendo. Bom, então com essa frase motivadora que a Erika deixou pra gente, a gente vai terminar essa entrevista e esperamos ver o nome da Erika, né, nas prateleiras, nas livrarias, tanto no Brasil quanto no mundo, com essa escrita impecável, esse poço de criatividade. A gente espera te ver mais, né, por aí. Eu também espero ser vista e eu agradeço muito pelo convite. Também agradeço para quem assistiu até agora. Se você gostou do conteúdo que eu produzi, tá a fim de ver o conteúdo que eu ainda vou produzir e às vezes produzo, me siga aí nas redes sociais e também segue a Roberta, gente. Ela é uma fofa, muito empenhada, muito linda e sigam, perfeita. Obrigada. Então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Erika. E é isso. Tchau. Tchau.